O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O Observatório Nacional alerta que, em hipótese alguma, deve-se olhar diretamente para o sol, nem mesmo com o uso de películas de raio-x ou óculos escuros. Mas quem vai trazer para a gente informações sobre como assistir ao eclipse é o meteorologista da APAC, Ailton Dias. Bom dia, Ailton. Bom dia. Ailton, em que lugares o eclipse vai estar visível em Pernambuco e como as pessoas elas podem assisti-lo? Então, em qualquer lugar de Pernambuco, a gente vai ter uma visão parcial, ou seja, em torno de 90% do eclipse que vai ocorrer dia 14, né, às 3h30, por volta das 3h30 da tarde, 3h30 da tarde, desculpe. E, Ailton, como ele pode ser observado, já que o Observatório Nacional diz que você não pode olhar diretamente para ele? Então, existe um equipamento específico, né, que você acha que adquire pela internet, que eles se recomendam usar, né, para poder olhar. E não pode olhar a olho nu e nem usando chapas de raio-x, né, como dizem. E, Ailton, o que é um eclipse e por que ele acontece, como ele acontece? Então, um eclipse ocorre quando a Lua se posiciona entre o Sol e a Terra. Ou seja, o eclipse solar total é a gente ficar sem ver os raios solares por um tempo. O que acontece é assim, vai ficar mais ou menos noite por alguns minutos durante o dia, né? E há situações em que a Lua tapa uma parte do Sol, que aí como acontece em outros locais, assim, como se diz, né, a gente vai ver perfeitamente esse eclipse, né, quase 99% dele, na região de João Pessoa, né, da Paraíba e de Natal. Já aqui em Pernambuco, como eu disse antes, a gente vai ver só 94%. E a gente vai ver ele em forma de um anelzinho, porque se chama eclipse anular, né? Que quando a Lua fica entre o Sol e a Terra, a distância dela, um pouco distante da Terra, ela não tapa totalmente o Sol. Dá pra gente ver como se fosse em forma de anel, por isso que é chamado de eclipse anular. E, Ailton, qual a previsão para o próximo eclipse que a gente possa ver daqui? Porque o eclipse ele acontece em outros lugares do mundo, né? E a gente às vezes nem consegue vê-lo. Mas aqui em Pernambuco, qual é a próxima previsão? Para Pernambuco, eles dizem que o próximo, né, para ver dessa perfeição toda, é em torno de 400 anos, né? Mas próximo ano vai ter o mesmo eclipse, só que só vai poder ser visto na região sul e sudeste, né? E ele só vai poder ser visto em 15% só dele. E, Ailton, esse eclipse do sábado, ele deve durar quanto tempo, mais ou menos? Então, ele deve variar entre 3 minutos, 4 ou 5, né? Porque, assim, o maior eclipse que já foi, o tempo ocorrido foi em torno de 7 minutos, mas ele pode ser que varie entre 3 e 4 minutos. E por que tão rápido? É porque o movimento depende da rotação da Terra, né? A gente até percebe as nuvens andando, a gente vê que se a gente ficar parado, a gente vê elas se movimentando, a gente vê que é a rotação da Terra, né? Então, a mesma coisa acontece. A gente vai ver como a gente vai rotacionar, é mais ou menos esse tempo que a gente vai ver se movimentando. Muito obrigada pela sua entrevista, Ailton. Tá, disponho, um abraço a todos. Você conferiu no Moído do Dia de hoje uma entrevista com o meteorologista da APAC, Ailton Dias, que trouxe informações sobre o eclipse anular que pode ser visto de Pernambuco neste sábado, no dia 14. Então, como disse o Ailton, nós não devemos olhar diretamente para o eclipse, pois isso pode causar danos à retina, mesmo sendo por um curto período. Então, quem quiser assistir ao eclipse, o Observatório Nacional, uma unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, vai coordenar uma ação integrada nacional e internacional para observar e transmitir o eclipse anular do Sol. A transmissão vai ser realizada pelo canal do YouTube e vai começar às 11h30 da manhã, quando o eclipse anular ele pode ser visto na costa oeste dos Estados Unidos e vai acompanhar todo o percurso da anularidade até que chegue ao fim na costa leste do Brasil por volta das 5h30 da tarde. Então, relembrando, não olhe diretamente para o eclipse para evitar danos na visão. Carla Nogueira, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.